sejamos todos bem-vindos. Hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse título, né, esse assunto bem interessante que são as aflições do mundo. E eu esqueço de tirar o som. Mas antes de nós iniciar então, convido a todos para nós fazer a nossa oração inicial. Então, se quisermos fechar os olhos, podemos fazer. E nos unir em pensamentos, rogando a Deus, Pai amoroso e bom, ao nosso Mestre Jesus, que possa estar conosco nesses instantes em que vamos estar unidos também em reflexões. Que a espiritualidade amiga, que trabalha em nome de Deus, que atende em nome de Jesus, possa estar conosco, distribuindo energias amorosas, salutares para todos nós, que possamos sair daqui melhorados, refeitos, envolvidos nessa atmosfera de paz e serenidade. Que tenhamos assim bons momentos, elevando ao Pai Maior os nossos pensamentos no aprendizado, na pacificação, e que a noite seja proveitosa. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, Jesus nos falou esta frase aqui: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Esta frasezinha de Jesus, ela vem, digamos, nos alertar que a gente não vai estar aqui neste planeta em férias, só, digamos assim, experienciando coisas boas, né? Ao contrário, se nós nos reportarmos para o planeta que nós estamos morando, né, temporariamente, o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações. Então aqui impera ainda o sofrimento, impera ainda muitas vezes a maldade, a falsidade, a injustiça. Aqui nesse planeta não tem ainda um clima para a gente viver como num clima de harmonia, de paraíso. A própria felicidade, né? A gente estudando Kardec, a gente vai ver que Kardec nos alerta dizendo que nós não vamos ter uma felicidade plena aqui nesse planeta. Vamos ter momentos de alegria, de felicidade que ora alternam com tristeza, né? E com as nossas lutas íntimas. Se a gente olhar para a gente mesma, também vai ter uma bela visão de que nós não estamos preparados ainda para esta felicidade, para esta harmonia plena. A gente ainda tem conflitos, a gente ainda tem momentos em que não estamos em paz, às vezes muito mais do que momentos pacíficos, né? E às vezes a gente está bem e a gente se depara com alguém que não está e a gente se deixa contaminar, porque a gente não é ainda capaz de conseguir estar equilibrado, pleno perante todas as situações da vida. É muito comum que a gente esteja bem e alguém com as suas aflições nos deixe mal. Então por isso que a gente se reporta sempre ao planeta. Aqui é o local, é o ambientezinho, escola, hospital, em que a gente vem para aprender, para exercitar diversas virtudes que ainda a gente não tem. Como, por exemplo, a paciência, né? A tolerância com o outro, a compreensão. São tantas coisas que nós precisamos ainda aprender para que a gente possa merecer um mundo melhor. E talvez nós nem vá para um mundo melhor, né? Que a gente desencarne neste e que até que chegue o processo novamente da gente reencarnar, a Terra já tenha dado algum passo para melhorar, né? Assim a gente espera, né? Que a gente ama esse planeta aqui, né? A gente quer que ele siga em frente e que ele vá, progrida, porque o planeta progride. Por quê? Porque os moradores do planeta progridem, porque a Terra por si só, ela não é má, ela oferece condições para uma vida maravilhosa aqui. Então quem tem que melhorar são a população, os moradores,
para que tudo melhore também. Então, assim que nós tiver consciência disso, né, a gente vai também trabalhar a nós mesmos, né, nos conhecer e fazer o melhor para que a gente possa fazer o planeta ir para frente. A gente sabe, a gente estuda, né, a gente lê e ouve que o nosso planeta está passando por um momento de transição. É um momento. Muitos anos, eu que nasci espírita, né, já fui evangelizada, né? Eu fui da turminha dos evangelizados, né? E a gente lembra que lá atrás, sei lá, tantos anos atrás, a gente ouvia dos próprios espíritos, né, que se manifestavam na casa espírita, e eles diziam que os tempos estavam chegados, né, em que haveriam as transformações. Então agora a gente está vivendo a pleno vapor esses tempos. São os tempos de transição, em que nada mais fica escondido, né? Não tem mais nada que se possa esconder. Tudo que a gente colocou embaixo do tapete, sejam nossos vícios, nossas más inclinações, sejam coisas erradas que a gente fez e a gente escondia, agora de uma forma ou de outra isso aparece. Por quê? Porque a gente está no momento de resolver as situações, não mais fugir delas. É o momento em que a gente está conflitado porque está se conhecendo, vendo o que precisa ser mudado em nós, o que a gente precisa trabalhar para melhorar, né? Às vezes a gente enxerga muito no outro, né? Nossa, o outro tem um monte de defeitos, né? Você precisa mudar, mas a gente sabe que não é o outro que a gente tem que combater. É nós mesmos, né? Somos nós próprios, né? Nós não podemos mudar o outro, a gente pode mudar a gente mesmo. E a gente pode viver melhor se a gente muda a gente mesmo. Nem que o outro não mude, né? Mas a nossa mudança pode melhorar nosso estilo de vida. Então, por isso que a gente sempre lembra dessa frase de Jesus, que ele nos alerta, que nós não sejamos ingênuos, que não é neste planeta que a gente vai ter uma vida plena e realizada. Aqui é trabalho, é elevação, é purificação do espírito. E então lá no livro Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles já vem aqui nos retificar, né? Ratificar, na verdade, né? Vem afirmar que ninguém atravessa os caminhos humanos isento de sofrimentos, ninguém. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Nossa, né? O vizinho não tem problemas, como eles vivem bem. Todo mundo está se defrontando com algum tipo de aflição, todos. Sejam internas, sejam elas externas, sejam uma família, por exemplo, às vezes é com o filho, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes não é com ninguém, né? Às vezes é situações que se cria para que toda a família possa se elevar, né? Então, todo mundo está nas injunções, das injunções defluentes da vida na Terra, porque a Terra nos apresenta esse estilo de vida, né? Planeta de provas e expiações por enquanto. Se a gente quer, almeja felicidade, se a gente sonha com algo melhor, como fazer? Se melhorar para merecer a gente estar num planeta melhorado, né? E a gente sabe que existem. Então, quando Jesus Cristo disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral. Porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Que estranho, né? Poucos sofrem bem. Como assim sofrer bem? Será que existe sofrer bem? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Isto está lá no Evangelho, no capítulo 5, item 18, na leitura que tem por título O Bem e o Mal Sofrer. Só para nós lembrar uma frasezinha de Raul Teixeira, que ele é muito enfático nas suas palavras. Ele diz assim, o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Como assim?
Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente pode colocar para os outros resolverem nossos problemas, né? Quantas vezes a gente vê por aí, né, pessoas dizendo assim, que o Deus vai fazer um milagre na minha vida, né? Eu vou receber um milagre que vai resolver todos os meus problemas. Sim, Deus é Pai, amoroso, bom, justo. Todas as virtudes que Deus tem nós não conseguimos nem compreender ainda, né? De tão acima, além da nossa inteligência, inclusive. Mas Deus, Ele não quer resolver os nossos problemas. Ele quer que nós próprios resolvamos os nossos problemas. Esta é a finalidade da existência. Então não adianta que nós queiramos ter a ilusão de que alguém vai vir milagrosamente, né, e vai resolver todos os conflitos que nós temos, nossos problemas financeiros ou de saúde, porque todas essas, o nosso físico, o nosso financeiro, tudo engloba como atividades que nós temos que passar como desenvolvimento humano, né? Se nós estamos endividados, muitas vezes dobrar a carga de trabalho é uma solução, né? Do que esperar que um milagre venha, caia em cima do nosso lar e tudo se transforme. Porque daí não teria sentido a nossa vida. Porque se nós estamos num planeta como a Terra, que é provas e expiações, que é um lar para nós, mas é um hospital e é uma escola de aprendizado, então não teria sentido Deus nos colocar aqui junto com os outros e dizer, nossa, você é meu filho preferido, eu prefiro você além de todos os outros, então vou resolver teus problemas. O que Deus estaria fazendo conosco? Nos impedindo de crescer, de desenvolver nossa própria inteligência, de nos fazer estrategistas, de que a gente se conforme, mas não se acomode, né, com as dificuldades, porque tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, ainda mais quando o problema não é nosso, né? Tem coisas que a gente não vai resolver nesta vida. Então, o Espiritismo, neste lado, ele nos diz, olha, você é responsável por você mesmo, você tem que resolver teus problemas. Eu te ajudo, te sustento, te dou força, te ajudo a despertar a tua sabedoria, mas você vai lá e faz. Então, por isso que nós estamos aqui mergulhados, irmanados, né? O dia que a gente se entender, se olhar e se entender, que nós não somos melhores que ninguém, né? Nem o dinheiro nos faz diferente, nem a cor da pele, nada. Nós somos irmãos, todos filhos de Deus, e a gente se daria mais as mãos, a gente se criticaria menos, né? A gente faria menos as ditas fofocas, né? As maledicências, comentando da vida do outro, muitas vezes com crítica, né? A gente saberia olhar para o outro como a gente olha para a gente mesmo, né? Então, desta forma, a gente fica compreendendo que Deus não tem nenhum filho que Ele proteja mais que o outro. Será que nós que temos nossos filhos, será que a gente ajudaria mais um do que o outro? Protegeria mais um que o outro? A gente sabe que não. Muitas vezes os filhos são diferentes, rebeldes e tudo mais, mas a gente está ali, né, tentando sustentar ambos, né, sejam quantos forem. Será que um pai que tem aí as famílias mais antigas, que tinham lá 10, 12 filhos, será que eles escolhiam um para proteger e deixavam os outros? Sabemos que não, né, que as oportunidades são dadas igual para todos nós, né, e que cada um de nós está passando por dificuldades para desenvolver novas alternativas de vida para nós, melhorar a nossa condição, né, e não como punição. Nós não somos punidos, a gente tem oportunidades para se melhorar. Então, às vezes não é fácil ser espírita, porque é muito melhor a gente acreditar no milagre, né? Muito mais fácil a gente acreditar que Deus vai fazer um milagre em nós, né? Mas o milagre que Deus faz é nos conceder a vida, estar com as pessoas certas, nos dar as dificuldades no momento oportuno para que a gente possa desenvolver inteligência, sabedoria, resignação, equilíbrio e tantas outras coisas, né? Será que se a gente tivesse uma vida assim, tranquila, perfeita,
será que nós procuraríamos algo a mais para nós? Será que a gente iria para a escola estudar se a gente não precisasse aprender a ler e escrever? Então, a gente nasce prontinho para uma vida nova, né? Desenvolver todas as habilidades que muitas vezes a gente já desenvolveu em outras oportunidades. Concretizar elas, né? Para que a gente possa se transformar mesmo, né? De um ser humano talvez mais embrutecido, ir nos lapidando para sermos aquele futuro diamante lá, né? Uma estrelinha mais brilhante. Então, Joana de Ângeles ainda nos diz que o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida possui um conhecimento limitado, muito limitado, porque a gente esquece, né? Muitas coisas são providenciadas porque a gente tem o esquecimento das faltas anteriores, né? O que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Então, a gente lá no plano espiritual faz, muitas vezes, uma perspectiva da nossa encarnação e pede, né? E pede, olha, eu quero, nessa vida, ter esta dificuldade, quero conviver com estas pessoas, porque essas pessoas eu feri, eu maltratei, eu lapidei o patrimônio delas, enfim, prejudiquei. Então, eu quero vir com estas pessoas. E quando a gente reencarna, a gente esquece. E a gente não quer mais cumprir aquela penalidade. A gente quer ser feliz, quer uma vida alegre, divertida, maravilhosa, né? E a gente não, muitas vezes, se revolta e não quer mais aquela vida para si, né? Quantos a gente vê por aí que por motivos assim, destes que nós estamos falando, né, procuram a porta do suicídio, que é tão grave para nós, né, que é uma fuga, né, que é algo que nós jamais devemos fazer, né? Então, a nossa consciência desperta, ela nos diz, siga em frente. Quando a gente dorme, a gente lembra. E muitas vezes é providenciado que a gente lembre o que a gente fez de acordo lá no plano espiritual. Mas quando a gente desperta, aquela vaga recordação, aquele algo que nos traz aquela serenidade para a luta, ela passa. E a gente já volta de novo ao plano material, né, e fica rebelde perante a situação. Que pena que nós fazemos isso, né? Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de nos melhorar nessa vida, né? E muitas vezes é preciso voltar em condições piores do que nós estamos agora. Mas o esquecimento do passado, que muitas vezes a gente pode dizer, nossa, né, esquecer o passado é ruim. Mas vamos pensar um pouquinho. É uma caridade que Deus faz para conosco. Já imaginou se eu peço para vir nesta encarnação, junto com alguém, que eu assassinei numa outra vida? Como é que eu ia me deparar com aquela pessoa todos os dias? Será que ia ser fácil a convivência? Sabemos que não é. Então, esquecer o passado temporariamente é uma bênção para que a gente possa seguir em frente, né? Então, Allan Kardec nos diz ainda lá no capítulo 5, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. O que vos parece um mal, muitas vezes é um bem. E aqui a gente lembra também, que Emmanuel nos diz que aqui no mundo há muitas injustiças, mas que não há nenhum injustiçado. Às vezes a gente sofre uma injustiça, né? E a gente fica, nossa, revoltado e tudo mais. Mas por que fui eu? Não foi meu vizinho, nem o meu irmão, nem o meu tio, nem o meu inimigo. Por que fui eu que sofri essa injustiça? Porque, na verdade, houve uma injustiça, mas eu não estou sendo injustiçado. Vamos explicar melhor. Esses dias eu estava lendo uns casos que aconteceram lá nos Estados Unidos. Um era na Carolina do Norte e outro não lembro o nome da cidade, mas é de lá. Um senhor foi solto da prisão depois de 38 anos de detenção por um crime que ele não cometeu. Porque agora que nós temos o DNA e todas as outras formas de análise, foi comprovado que ele era inocente.
Outro ficou 43 anos preso e também foi inocentado. Na época que ele foi preso, a polícia, os investigadores, o juiz, enfim, deu como ele sendo culpado porque uma pessoa, uma moça, ela afirmou que tinha sido aquele o assassino de 3 pessoas. E agora, há tempos atrás, então, eles reabriram as investigações porque, por um crime que ela própria cometeu, ela acabou dizendo que naquela época ela falou isso, mas que ela não tinha certeza, porque ela estava muito drogada naquele momento, né? E eles foram investigar novamente e viram que os dois, enfim, em momentos diferentes, né, em cidades diferentes, eles tinham ficado, um 38 e outro 43 anos preso injustamente. Houve aí uma injustiça. Será que esses irmãos ali foram injustiçados? Se Deus é justo e bom, né? Não pode. E daí a gente fica pensando, por que isso? Por que está ocorrendo isso aqui? A gente não tem notícias de pessoas, na nossa época agora ainda, que cometeram atos, infrações, crimes, e que burlaram a lei da terra aqui, não pagaram pelos seus crimes? Não sabemos, na verdade, os motivos porque esses irmãos aqui passaram por isso. Mas pode ser muito bem um caso desses, que em outras épocas das suas encarnações, em outras vidas, possivelmente, se não nesta, né? Em outras, aconteceu isso. E como a consciência divina nunca dorme, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, permita, certamente, né, que eles estão resgatando algum crime que ficou para trás, né? Então não há injustiça para nós, né? Para nós não há, né? Então aí está. Muitas vezes a gente não compreende, censura, se revolta, mas não há injustiça quando a gente sofre, né? Quando a gente é injustiçado. Então há duas espécies de vicissitudes, de aflições na vida. Umas são desta encarnação, outras das anteriores. Como é que a gente sabe distinguir? Por exemplo, quando é desta encarnação, muitas vezes é originado de nossas atitudes erradas. Por exemplo, eu gasto mais do que ganho, fico endividado. Será que é uma aflição de uma encarnação anterior? Não, né? Por exemplo, eu cometo todos os excessos, com bebida, drogas, fumo e tudo que é coisa que pode ser nociva para o meu corpo. Aí fico doente. Tem uma longa jornada de doença. Será que é de outra vida? Não, né? Então, muitas vezes os casamentos, as uniões, elas não foram compostas pelo amor. Então, não são uniões felizes, né? Foram uniões compostas por motivos talvez de dinheiro, de status, estão fadados ao fracasso. São uniões infelizes. Por quê? Não é muitas vezes de outra encarnação, desta mesma. Descaso com nossos filhos, muitas vezes já não educa, não acompanha, né, não disciplina. Aí eles se tornam filhos ingratos para nós lá no futuro. Daí, será que é de outra vida? É desta. Então, muitas vezes as nossas aflições, que a gente pensa que está pagando coisas lá do passado, é resgate desta mesma, por nossas faltas cometidas nesta vida, né? E das outras vidas, como é que nós podemos, então, identificar as causas anteriores? Muitas vezes desencarna aquele ente querido que era o sustentáculo daquela família, né? O pai lá que sustentava a família, a mãe não tinha, né, não trabalhava. Desencarna o pai, a família fica toda perdida, né? Como fazer? Ou muitas vezes desencarna a mãe, deixa uma prole enorme, né? Como fazer? Então, isto sim pode ser causas de outras vidas, que nós estamos agora, por algum motivo, né, enfrentando a vida sem aquele ser. Ou, quando é o pai, por exemplo, que era o sustentáculo da família, para nós desenvolver também possibilidades. Muitas vezes filhos jovens, né, já têm que ir para o trabalho, não podem estudar para ajudar a sustentar a família. Então, isto é provações
que vêm de outras vidas. Um acidente também, que muitas vezes deixa alguém debilitado, deficiente, com alguma deficiência, né? Acidente que não seja algo também por falta de cuidados, né? Muitas vezes a gente fica numa cadeira de rodas aí porque foi imprevidente, né? A fortuna, muitas vezes, nós somos uma família rica, de repente, tudo dá errado. Se perde a fortuna. Tem que começar lá do zero. Quantas vezes a gente ouve falar de pai de família, né, que não aguentou essa pressão, acabou tirando a própria vida ainda, né, cometendo um ato pior. Então, isto são coisas que vêm lá de trás. Esses próprios flagelos da natureza, por exemplo, as enchentes em que as pessoas perdem tudo, perdem a vida, perdem os bens, flagelos naturais, são provavelmente resgates de outras existências, né? Esses acidentes, algo que acontece, que desencarna muitas pessoas juntas, né? Um avião, por exemplo, vai decolar, alguém perde o avião, fica super chateado, né? Aí, de repente, fica sabendo que houve um acidente lá, que desencarnaram todos. Então, isto, né, essa pessoa não precisava passar por isso, né? Mas quem estava ali está resgatando. Entretanto, outro aspecto ainda para nós continuar. Aquelas crianças, me vem em mente agora, tem crianças que reencarnam doentes, deficientes, né, que têm uma curta vida e desencarnam por causa de uma enfermidade. Quantas crianças já nascem, logo tem uma doença grave, né, um câncer, algo incurável? Isso também é resgate, muitas vezes, para aquele ser que reencarnou e para a família que vai ter que lidar com isso, né? Mas nem sempre as provações que a gente tem aqui são impostas por Deus. Vamos pensar num caso mais feliz agora. Nem de repente a gente está já num nível em que compreendeu que quanto mais a gente se desenvolve, mais rápido alcança o progresso. Então, alguns de nós pode ser que não estão aí sendo provados por precisar pagar dívidas, mas para adquirir mais rápido o progresso. Como assim? Um espírito que está mais à frente, né, que ele já entende a necessidade do progresso, ele pode pedir uma prova bem difícil para ele numa encarnação, para que ele possa se desenvolver, chegar mais rápido à perfeição. A gente já leu muitos livros e viu muitos casos, né, desses fatores aí. Então, nem todo sofrimento pode ser que seja resgate, né, mas pode ser que seja uma prova para que se alcance mais rápido a perfeição. E a gente sabe muito bem que Deus não dá, né, não põe um fardo mais pesado nos nossos ombros, né? Ele sempre dá o fardo para nós de acordo com aquilo que a gente consegue suportar. Então, se a gente está passando por alguma dificuldade, a gente tem que lembrar duas coisas. Ou foi a gente que pediu, ou é necessário para nós. E também é possível da gente carregar o fardinho. Se não fosse possível, se fosse algo além das nossas forças, não seria permitido que a gente enfrentasse, né? Então, eu acho que a palavra que nós podemos dizer, deixar claro, perante toda a nossa trajetória terrena, é a resignação perante todas as dificuldades. Resignar-se. O que é isso? A resignação muitas vezes é confundida com aquela apatia, né? Ai, como eu sofro, né? Eu sofro e não faço nada para melhorar. Não, o resignado é aquele que não é revoltado, é aquele que aceita sem se queixar, ele não faz um auê com as suas dificuldades, ele não sai por aí gritando ao mundo, ao léu, como ele sofre, quais são suas dificuldades. O resignado é aquele que sofre com tranquilidade, né? Sabendo que ele está expiando, ele está pagando, ele está se iluminando. É como aquele aluno, por exemplo, que está lá estudando e chegou aquele momento de provas, né? Essa é a nossa postura. Então, o que ele vai fazer? Durante as provas, ele vai estudar mais um pouco do que ele estudou já durante o ano
ele vai se esforçar mais, porque ele quer passar. Então nós estamos neste momento de provações para realmente nós dar um passo para uma série seguinte. Quanto mais difícil a aprovação, mais, digamos assim, o passo vai ser maior, mais perto de concluir, né, essa etapa encarnatória. Então, sendo o nosso planeta ainda de expiações e provas, nós ainda sendo provados, requer de nós que tenhamos essa resignação, essa tranquilidade, né, no agir. Como é que se conquista isso, gente? Né? Não é fácil de conquistar. É muito mais fácil a gente se indignar, se rebelar, reclamar, né, espernear, fazer tudo que é coisa para dizer que não está contente com essa situação. Mas o Espiritismo volta aqui para nos dizer, né, que não é para quem quer, é para quem aguenta a verdade, né? E nós, sabendo da verdade, então, nos unamos com Deus. Deus é o Pai, é o nosso protetor. Não precisa a gente estar toda hora ajoelhado, pedindo, agradecendo. Façamos do nosso lar o templo, né, da oração, daquele refazimento espiritual, né? Muitas vezes a gente fala com alguma pessoa que nos deixa uma energia meio pesada, busquemos lá no Evangelho uma leiturinha, uma oração, conectar-se com as forças do bem, né? O atendimento fraterno que nós temos aqui no Centro Espírita, né? Aquela conversa sem o julgamento, né, de alguém que vai ouvir, se possível, vai tentar dar uma orientação. Muitas vezes só ouvir já chega, né? A gente conseguir botar para fora aquilo que está nos doendo ali. Esta conexão com Deus, com o nosso anjo de guarda, é o que vai nos ajudar a passar por esse momento. Lembrando aquela frasezinha de Chico Xavier, que tudo passa, né? Mas não tenhamos a ilusão de que tudo passa e vai ser tudo colorido. Passou e logo vem outra aflição de novo, porque nós estamos em provações, né? E para que a gente realmente aproveite a oportunidade da encarnação, então a gente não precisa agravar as nossas aflições, mas aceitar com equilíbrio, né? E para finalizar então, nos diz lá o Evangelho, no capítulo 5 ainda, no item 18, bem-aventurados os aflitos, pode portanto ser assim traduzido, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso, que certamente nos espera no plano espiritual, né? Que bom se a gente conseguir, ao final da nossa jornada terrena, voltar ao plano espiritual melhorado, né? Ser acolhido e recolhido por amigos que nos esperam lá, dizendo, oh, né, esta encarnação valeu, né? Quanta coisa você melhorou, né? Quantas pessoas que você ofendeu você conseguiu resgatar como amigos, né? Como você aprendeu a perdoar, acolher as pessoas, compreender. Então esse é o objetivo, é isso que Jesus espera de nós. Então é isso para hoje. Podemos fazer nossa oração. Então vamos agradecer aos bons espíritos que certamente estão conosco, nossos protetores, amigos. Agradecer por este momento de reflexão em conjunto, pois a nossa doutrina espírita, ela não tem padres, nem pastores, nem ninguém que seja o chefe. Todos somos aprendizes, todos somos estudantes dessa doutrina, todos mergulhados nessa mesma atmosfera do nosso planeta, todos lutando por uma vida melhor, por o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E então, nesse momento, nós rogamos que os bons espíritos derramem sobre nós as energias de paz, de serenidade, de equilíbrio que viemos em busca. Que nossos lares também sejam visitados por esta equipe amorosa e fraterna.
e que possa distribuir pelo ambiente de nossos lares toda esta paz, esta serenidade, e também acolher, Senhor, os nossos familiares que lá estiverem, com essa atmosfera amorosa, pacífica, asserenada. Que possamos sair daqui envolvidos pelas boas energias, pacificados e resignados com tudo que temos enfrentado. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Olha, teu mouse aqui não está querendo. Isso.